E Dudu já não é mais jogador do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo financeiro entre as partes e fala também sobre o próximo clube do atacante. Tudo indica que será o Galo, mas no Atlético me contaram que São Paulo, Corinthians e Santos também estão de olho. Preciso te atualizar sobre o presidente corintiano Augusto Melo, que acaba de perder mais um apoio super importante, debandada geral no Parque São Jorge. Memphis Depay e Dorival Júnior podem deixar o Corinthians em caso de impeachment de Augusto Melo. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora com uma informação de bastidor que mostra um pouco da bagunça da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que tem como diretor de seleções Rodrigo Caetano, talvez o mais respeitado entre todos os executivos de futebol do país. Mas, para contratar Carlo Ancelotti, o Edinaldo Rodrigues enviou uma dupla de pouquíssima experiência e sem muito contexto dentro do futebol nacional. Diego Fernandes e Álvaro Costa foram os emissários da CBF na negociação com o treinador italiano que pertence ao Real Madrid. Foram eles os responsáveis por viajar na semana passada para Londres para tentar sacramentar o acordo. Só que descobriu-se depois que o Diego Fernandes fez vazar para a imprensa espanhola todos os seus passos durante essa viagem. E a repercussão foi extremamente negativa, a ponto de o Ancelotti ter ficado revoltado com o vazamento das notícias. O Álvaro Costa conseguiu apurar, ficou muito bravo também com o comportamento do Diego e os dois quase trocaram porrada, quase foram às vias de fato, uma vergonha mundial passada pela CBF. Repito, com o Rodrigo Caetano por aqui, esperando para entrar no negócio. Depois desse caos protagonizado por Diego e Álvaro, que eu confesso que não conhecia, o Diego é mais conhecido no meio do futebol por trocar dinheiro para vários atletas, entre eles pro Neymar. Depois desse episódio, o Edinaldo decidiu colocar o Rodrigo Caetano para conduzir as negociações. As tratativas com Carlo Ancelotti prosseguem e existe a expectativa dentro da CBF de que o acordo seja selado assim que o Ancelotti for demitido do Real Madrid. As discussões entre o clube espanhol e o técnico italiano seguem em relação a isso. Para falar sobre o Corinthians, Memphis Depay e Dorival Júnior podem deixar o timão caso o processo de impeachment do Augusto Melo vá adiante? A resposta é não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Memphis Depay e Dorival Júnior assinaram contratos com o Corinthians e não com o Augusto Melo. E para que eles saiam, eles teriam de respeitar as multas contratuais. A do Memphis Depay é de 10 milhões de euros. O clube que quiser contratá-lo precisa pagar 10 milhões de euros, 5 milhões de euros ficam para o Corinthians, 5 milhões de euros ficam para o Memphis. Se a opção pela rescisão do contrato for do Memphis, vai caber ao holandês pagar 5 milhões de euros ao Corinthians. Ou seja, ainda que o Augusto sofra um impeachment, o Memphis não deixará o timão, a menos que queira pagar uma baita grana, e não há nenhuma informação de que o Memphis morre de amores pelo presidente. Em relação ao Dorival Júnior, acabou de ser contratado. Acordo fechado com o Fabinho Soldado, que vai garantir ao ex-treinador da seleção o maior contrato da sua carreira, 2,5 milhões de reais por mês. Você acha que o Dorival Júnior abriria mão dessa grana apenas por uma mudança no comando da presidência? Não. A resposta certamente é não. Mas é importante lembrar que antes de assinar com o Corinthians, o Dorival fez questão de criar uma cláusula que lhe garanta um excelente bônus. Até por conta dessa instabilidade política, se ele for demitido, vai caber ao próximo presidente ou até ao Augusto Melo uma remuneração, um ressarcimento dos maiores do futebol brasileiro. Só para completar em relação ao timão, jogo marcado para o final de semana, o Corinthians precisando de uma resposta no Campeonato Brasileiro depois dos 4-0 sofridos contra o Flamengo. É o Dorival Júnior tentando a sua primeira vitória no Campeonato Nacional depois de vencer o Novo Horizontino no meio de semana pela Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Corinthians e o presidente Augusto Melo acaba de perder mais um apoio, esse super importante. Debandada no timão só aumenta. Na última sexta-feira, há uma semana, Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, decidiu pedir demissão. E esse pedido de demissão acontecia alguns dias antes da votação do balanço referente a 2024, balanço que foi reprovado pelo Conselho Deliberativo. Na segunda-feira surgiu a notícia de que, a pedido do novo diretor de marketing, os superintendentes de marketing comercial haviam sido demitidos. Vinícius Manfredi,
O superintendente de marketing, alguém bastante elogiado por ter levado mais de 200 milhões de receita, foi demitido e isso gerou enorme discordância e críticas ao presidente. Mas não parou por aí. Nessa semana, a Álvares Marçal, que havia sido contratada para ajudar o Corinthians num processo de profissionalização, pediu para ir embora por entender que não havia como evoluir diante das práticas feitas por Augusto e companhia. Agora, nessa sexta-feira, foi a vez de Thales César de Oliveira abrir mão, renunciar do seu cargo de diretor de Relações Institucionais. Aí você está se perguntando, mas Nicola, qual a importância de um diretor de Relações Institucionais? Na teoria, bem pequena. Esse cara era o entreposto do Corinthians com entidades públicas e privadas, mas a mensagem que fica por trás dessa saída é super preocupante. Como procurador de justiça do Estado, o Thales estava sendo usado pelo Corinthians como interlocutor da gestão com o Ministério Público, especialmente no caso Vaidbet, aquele mesmo que investiga a participação do presidente Augusto Melo, do diretor administrativo Marcelo Mariano e do ex-superintendente de marketing Sérgio Moro. Eles são investigados e podem ser indiciados a qualquer momento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A saída do Thales às vésperas da conclusão desse inquérito é mais um indício de que a coisa vai ficar bastante ruim para os dirigentes corintianos. Uma pessoa de bom trânsito dentro do clube me assegurou que o Thales teve acesso aos documentos e provas da polícia e, a partir daí, decidiu se afastar de vez do presidente Augusto Melo. 18ª saída de dirigentes que haviam sido indicados pelo presidente Augusto Melo, o último que apague a luz. A informação mais importante dessa sexta-feira: Cruzeiro e Dudu chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que só se encerrava em dezembro de 2027. Dudu vai ter direito a cerca de 16 milhões de reais pela dispensa. Importante lembrar que se ficasse com o atleta até o fim do contrato, o Cruzeiro desembolsaria mais de 50 milhões de reais. A partir de agora, a pergunta que fica é: para onde vai o atacante de 33 anos de idade? Desde a última terça-feira, o André Cury, representante do Dudu, conversa com o Galo. Dá para dizer que o Atlético é favorito na contratação do jogador. O Cruzeiro não colocou nenhum empecilho nesse contrato, ou nessa rescisão de contrato, para que o atleta pudesse atuar por um rival. E aí é natural que o Dudu opte por jogar no Galo, com um salário menor do que o atual de 1.600.000 por mês, a que ele tem direito no Cruzeiro, até porque o Dudu vai ter direito a uma bela compensação financeira na Raposa. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversando com uma fonte atleticana, eu vi que o Galo não é o único na parada. Santos, Corinthians, São Paulo e também Grêmio são outros interessados. Não consegui a confirmação de nenhum desses clubes, mas confesso que fiquei surpreso ao imaginar a possibilidade de o Dudu defendendo a camisa do Corinthians, do São Paulo ou do Santos, diante da excelente relação que ele tem com o torcedor palmeirense. Dá para dizer que o Dudu tem no Verdão o clube pelo qual ele despertou a maior paixão, embora a relação dele com a presidente alviverde seja a pior possível. Leila Pereira, inclusive, entrou na justiça processando o atacante depois que eles trocaram xingamentos públicos. Só para completar a passagem do Dudu pelo Cruzeiro, para lá de discreta, só 17 jogos e 2 gols marcados. Ele foi afastado depois que o técnico Leonardo Jardim descobriu que ele havia pedido pro presidente, pro dono da SAF do clube, pro Pedro Lourenço, a demissão do treinador. Sem clima para ficar, o Dudu está livre no mercado. O Cuca faz enorme pressão para que ele vire reforço atleticano, e independente de se virar reforço do Galo, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Grêmio ou qualquer outro clube, Dudu só pode voltar a atuar a partir de 2 de junho, quando a janela por aqui reabre. E você, gostaria do Dudu no seu time do coração? Para onde você acha que ele vai? Já usa o espaço para comentar e não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau! Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquela moral, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente vai postando aqui. Então já chega aqui e dá aquela moral pra gente. Valeu? A gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.